Afinal de contas, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Está a se passar alguma coisa nos bastidores que a gente não está a ver. Vamos ver aqui o vídeo do Tim, que vai explicar algumas questões ali do que está acontecendo lá nos Estados Unidos da América, essa questão toda de caça a imigrantes. Nunca se viu, nunca, essa questão toda. Olha, vi que tem brasileiros que estão lá para turistar, que também foram pegos nessa rusga, nós aqui em Angola chamamos de rusga, para serem deportados, serem muito maltratados, né? Cara, e é inevitável nós, assim que falamos português, não ver a história daqueles que falam português que estão a ser deportados lá. Tem angolanos que foram deportados, tem portugueses que foram deportados e a maioria, na lusofonia, são brasileiros. Isso é um assunto que tem que se discutir, parceiro. Inscreva no canal, atenção, não se esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. A bolar saber mais. What's up, galera? Tudo bem com vocês? What's up, galera? Estão me perguntando sobre o que está acontecendo em Los Angeles hoje em Los dia. Angeles. Tem manifestações contra a política de deportar imigrantes. O alvo principal é ICE, que é a agência que policiar e faz o processo de deportar imigrantes. Vi que mais de 400 fuzileiros navais foram movimentados para se deslocar, para conter essa toda a manifestação dos imigrantes. Vi também que um senador foi preso, o governador daquela região também está a fazer a boa de confusão. Epa. Eu já vi vídeos falando que agora é o queda final do Império dos Estados Unidos. Eu acho que é uma situação aplicamente bem feia, mas eu estou de opinião que tudo vai acabar em pizza e a gente tem que ter cuidado um pouco sobre o que a gente está vendo na mídia, porque a mídia tem um grande objetivo de nos manipular, nos tira de sério, tira nosso foco e dividir e conquistar a gente. Se você quer aprender inglês comigo, Verdade. inglês é super importante, vai ajudar você a fazer amizades, conhecer a verdade sobre o mundo, que mais pessoas você conseguir falar, é contato de negócio, é amizades, pode ser relacionamentos também. Então, eu vou deixar o QR Code aqui na tela e também o link na descrição para aprender comigo. Isso parece já ter um playbook, né? Algumas regras como fazer esse tipo de coisa. E vamos separar as coisas primeiro. A maioria das pessoas nos Estados Unidos estão a favor de ter uma fronteira com os outros países fechados. Eles não querem ter fronteiras abertas que todo mundo pode entrar sem documento. Essa não é uma boa política. É uma política que em outros mandatos foi mais livre de pessoas entrar no país sem documentos. Não tem país no mundo que deixa pessoas entrar sem documentos e ficar lá. Tem. Estados Unidos da América, para isso de conversa. Cara, eu imagino que os Estados Unidos da América, se não tivesse tapado os olhos com entradas ilegais, Estados Unidos da América não teria mão de obra. Eles sabendo disso, sim, apertaram um pouco, mas deixaram muita gente entrar também sem documentos. Senão a fronteira seria muito mais rigorosa lá, a fronteira com o México, entendeu? Todos os países do mundo permitem que pessoas entrem sem documentos. Só que não pode ser tanta gente assim, entendeu? Entre 200, umas. Entendeu? Uma pessoa entra entre 200. Permitem sim. Fazer. Só que Mano, aqui na África já é demais. Aqui em Angola, por exemplo. se pega vocês, eles vão deportar você. Todos os países do mundo, eles vão tentar pelo menos fazer. Tem algumas agências que estão mais em cima do que outras, mas isso é em todas as partes. Então acho que a maioria das pessoas dos Estados Unidos, até os imigrantes, concordam com isso. Especialmente os imigrantes que lutaram pelos processos legais. O que realmente é uma coisa que vai dividir o povo e como a gente vai cuidar das pessoas que já estão morando lá, especialmente faz tempo não fazendo nada errado. Acho que a maioria não quer fazer coisas absurdas, entrar nas escolas, entrar nas igrejas, entrar nos lugares de trabalho para tirar as pessoas de lá. Você vai ver pessoas que sim
que é todo mundo que entrou ilegalmente mandado fora. Mas a maioria que tem um plano bom senso de como a gente pode lidar com isso. Acho que focar nas pessoas que cometeram crimes graves e depois tentar ter um plano com como lidar com tudo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez divide um pouco mais o povo, a cidadania. E essas manifestações provavelmente começaram organicamente. Eles prenderam sindicato que era cidadão, eles prenderam um sindicato que tem descendência mexicana, que organiza o sindicato trabalhista de Los Angeles. Não porque ele ia ser deportado, mas eles falam que ele estava interferindo com a apreensão de uma pessoa. Então, isso que realmente começou as manifestações, e realmente tem pessoas que não estão gostando do jeito que esse processo está sendo abordado. Mas depois de alguns dias começa a virar violentos. Parece que tem interesses atrás, que tem dinheiro atrás organizando. Pode ter dinheiro tentando causar problema. Pode também ter pessoas infiltrando para descreditar o movimento, fazendo coisas violentas. Isso, com certeza, é uma das como se fala, umas táticas que você pode usar nessas manifestações. Porque eu já vi essas coisas acontecendo no ano passado, no 2020, a gente viu muito isso acontecer, era no meio da pandemia, do nada, pessoas que estavam no lockdown, que não conseguiam sair da casa, agora todo mundo estava liberado, entrar na rua e quebrar coisas. Então a gente sabe que tem coisas atrás, e não é muito bom confiar na mídia. É muito fácil criar uma narrativa usando a mídia hoje em dia. Concordo com ele, entendeu? Porque, por exemplo, eu estava a ver aí os noticiários sobre os ataques do Israel contra o Hamas. Contra o Hamas não, desculpa, contra o Irã. Desculpa mesmo, contra o Irã. Israel contra o Irã. Também Israel contra o Hamas, também já tinha visto noticiários. Eles te empurram a acreditar que o ataque é sem justificativa alguma. Entendeu? Mas quando eu fui pesquisar, eu descobri que, afinal de contas, tempo depois do ataque, do início do ataque, o porta-voz do exército lá de Israel deu justificativa. Estamos a invadir por causa disso e daquilo. Mas mesmo assim a mídia pegou aquele vídeo, deu a entender que tudo aquilo que está a ser dito é maluquice e que deves acreditar naquilo que estás a ser empurrado a ouvir. Então, é verdade sim. Existem muitas mídias que são tendenciosas e hoje em dia, se você não for tendencioso numa mídia tradicional, você não tem visualizações, você não vai ter aquele destaque, entendeu? Do jeito que as coisas estão com uma tensão muito grande hoje em dia, é mais conveniente desinformar e ser sempre o primeiro a, por exemplo, a dar a notícia, entendeu? Como, por exemplo, o que aconteceu no Brasil recentemente, onde na qual a gente consegue observar bem que todas as mídias tradicionais brasileiras, acabaram falando que tem uma moça brasileira, que seria uma moça brasileira de 22 anos, acho que é mineira, que seria a primeiríssima brasileira, mulher brasileira a ir para o espaço, pela missão da NASA. Só que descobriu que aquela moça não disse que ela seria a primeira mulher brasileira a ir para o espaço, ela só ia participar num programa de 6 dias lá da NASA, num programa de formação. E eles não foram atrás das informações reais. Pegaram aquilo que está lá, que a moça publicou, interpretaram do jeito delas e mesmo assim começaram. A NASA tinha que vir falar que aquilo tudo era mentira. E a moça também toda pianinha, estou a ser famosa,
Estou invisível, estou invisível, estou invisível. Então, se isso que tu está a falar é muito real. Hoje em dia, muitas mídias têm mais tendência a desinformar. Aqui em Angola mesmo isso... Aqui em Angola ninguém assiste mais televisão convencional. O algoritmo e o tráfego pago, é muito fácil fazer essas coisas acontecer. Se eu tenho 5 mil reais, eu quero fazer uma campanha, eu consigo criar um mercado. Tipo, olha, eu quero pessoas que estão aprendendo inglês de X bairro de São Paulo. Se você é uma corporação que tem muito dinheiro, você pode criar uma realidade. Isso está acontecendo. Realmente, no centro... A realidade é aquilo que o dinheiro pode comprar. Tendo muitas coisas sendo queimadas, conflitos entre o Guarda Nacional, National Guard, e os manifestantes. Para quem não sabe, o National Guard, tipo, todo estado tem seu próprio National Guard, Guarda Civil, só que pode ser federalizado em alguns casos, e nesse caso o Trump tem federalizado o Guarda Civil, e também ele vai mandar fuzileiros navais para lá. Isso está acontecendo, acho que hoje. Mas eu não acho que vai acontecer nada. Eu acho que especialmente quando tem essas coisas de queimando o carro, pessoas colocando bandeiras estrangeiras no meio dos Estados Unidos, vai desacreditar um pouco o movimento para muitas pessoas, para as pessoas mais moderadas. Não vão apoiar tanto esse movimento. E pode ser também que é um desvio de interesse depois de tudo que está acontecendo no país. Eles querem sempre ter no media cycle, no cíclico midiática, eles querem um foco. Eles querem que você está focando nisso, às vezes para fazer uma outra coisa. Então, se todo mundo está falando sobre isso ou aquilo, pode ter certeza que está acontecendo outra coisa mais importante para a gente que a gente nem estava focado. Porque isso como funciona a mídia. Então, acho que é muito importante ter cuidado de que a gente está acreditando. Eu acho que a gente sabe a importância de as comunidades imigrantes no nosso país. Eu cresci num país imigrante, tipo, inglês não estava falando na rua. Então, é parte da fábrica dos Estados Unidos, a tecida, quer dizer. Não sei se você fala fábrica, a gente fala tecida, fabric. Tecido dos Estados Unidos. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai falar daqui mais uns 3, 4 dias. Sim, vai ter muito dano das lojas lá no centro de Los Angeles, os carros elétricos queimados. Mas quase tudo isso vai ser pago pelo governo. Seguro, porque essas empresas têm seguro. Que é triste, você nunca vai ver essas manifestações acontecendo nos bairros ricos. Porque eu acho que o dinheiro que está atrás dessas manifestações está vendo de pessoas ricas que a gente não está sabendo, organizado e financiado por certas pessoas que têm certos interesses políticos. Então, cara, isso é teoria da conspiração. Mas faz sentido, mas é teoria da conspiração. Você nunca vê uma... Se você mete um cara rico atrás de uma manifestação no bairro de pobre, automaticamente você está falando que o país não é livre. E estamos a falar do país mais livre do mundo, que é os Estados Unidos da América. Então, poxa, isso rompe um pouco a narrativa dos Estados Unidos da América ser um país livre e democrático. Manifestação passando pelos jardins, em São Paulo. Você não vai ver as manifestações passando pelo Beverly Hills. Você vai ver no centro, nos bairros mais imigrantes. Então, infelizmente, muitas lojas que não são corporativas, são donos que são imigrantes, que donos são latinos, eles vão ser afetados. Eles vão ter os lojas deles queimados, vitrine quebrado, loja saqueado. E talvez eles não tenham seguro para pagar tudo isso. Então, eu acho que não vai acontecer nada. E essa é a minha opinião. Se você está lá em Los Angeles ou você está numa comunidade imigrante, o que você está sentindo? Eu quero também ouvir de você. Talvez você pode mudar minha opinião sobre isso. Nos vemos na próxima.
Complicado, mano. É complicado falar disso, mano. Inscreva no canal, ative as notificações de partilhar vídeo com pessoas interessadas. É isso aí, parceiro. Nos vemos à próxima.